A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea-CREA Mútua. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto.
Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre à frente do seu tempo. Conhecimento, inovação e tecnologia são essenciais para o aperfeiçoamento profissional. Assim como é indispensável ter o apoio de instituições fortes que fiscalizam, orientam e aprimoram o exercício da profissão, além de zelar pela defesa da sociedade. Sistema Confea-CREA Mútua.
Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos a mais um evento da APAP, né? Mais uma palestra online, ao vivo, que faremos aqui para vocês, né? Sempre trazendo um conteúdo de muito valor. Boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco, né? Bastante gente já. Engenheira Vanessa, Vitor, Ed, Gabriel Souza, Emanuel Rios, grande Emanuel, Ana Lúcia, José Gomes, Amilcar, Luiz Henrique, Chanderley, Raio, bastante gente aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Bom, pessoal, vou só passar aqui primeiramente vou colocar aqui as boas-vindas oficiais, né, da abertura do evento aqui para vocês, né, em nome da APAP, a Associação de Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba, ok? Se você ainda não conhece a APAP, acesse aí o link, conheça aqui sempre os nossos eventos com a APAP e as boas vantagens de você ser associado da APAP, ok? Vou dar aqui alguns breves avisos antes de eu chamar o nosso palestrante de hoje aqui para falar sobre o nosso assunto de hoje, né? Você que já nos acompanha já deve saber, mas se você não conhece, ainda é a primeira vez que você está participando dos nossos eventos online, alguns eventos, algumas informações são importantes. Primeiro, essa palestra vai ter aproximadamente 1h30 de duração, tá? Isso contando com provavelmente algumas questões ao final que a gente vai poder responder, né? Então, se você tiver questões, fique com uma dúvida sobre um assunto que o palestrante está falando, escreva no chat, né? Eu vou estar no chat ali também moderando. Vou pegar essa informação e vou passar para ele, que vai ser respondido ao final, ok? Para a gente ter uma dinâmica boa aqui com o palestrante, a gente vai juntar todas elas e responder ao final, tá? Se você tem outras questões, como, por exemplo, sobre inscrição, sobre o seu certificado, sobre como obter os slides da apresentação, dê uma olhadinha no nosso campo de descrição e observações do YouTube, que já tem a maioria das respostas ali, inclusive o link da nossa pesquisa de satisfação. Mas mesmo assim, se você não encontrar e tiver com dúvida, pode escrever no nosso chat, que nós responderemos para você com certeza. Ok? Então vamos lá, vamos chamar o nosso palestrante de hoje, que vamos falar sobre como solucionar mofos e bolores. Vou falar hoje com o engenheiro Eduardo Teixeira, nosso grande Eduardo aqui. Tudo bom? Oi, Kleber, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite novamente. Muito obrigado por estar conosco aqui, trazendo mais um assunto interessante, um assunto técnico, né, professor Eduardo? Sempre um assunto agradeço a oportunidade. Né, muito interessante aqui. Vamos aprender hoje aqui com o Eduardo aqui sobre como a gente pode solucionar mofos e bolores. É isso, Eduardo. Vou deixar o nosso público com você e eu retorno ao final com as questões, mas qualquer problema, também vou estar aqui apreciando a palestra aqui. Tá bom? Nos encontramos mais tarde. Tudo bem, até daqui a pouco. Boa noite, amigos. Eu sou o engenheiro Eduardo Teixeira, estou falando com vocês de Fortaleza, capital do estado do Ceará, terra da luz, e é com muita satisfação, um privilégio estar conversando com vocês a respeito desse assunto. A princípio, as pessoas podem achar um pouco simplório falar de mofos e bolores, mas tem uma grande relevância na vida da gente, porque esses agentes biológicos, essas algas, esses mofos, esses bolores, essas plantinhas, podem tornar o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente de convivência, a nossa construção, simplesmente insalubre. Porque, na grande maioria das vezes, esses agentes biológicos, essas plantas, eles despertam em nós seres humanos, principalmente nas crianças e naqueles de idades mais avançadas, reações alérgicas que causam problemas respiratórios graves. Então, há casos já registrados de até mortes por problemas alérgicos, alergias fortes,
causadas por mofos e bolores. O caso chegou a ser tão forte que há no Brasil uma lei que obriga a manutenção, no caso dos ar-condicionados, porque os mofos e bolores também se concentram nos ar-condicionados, a poeira, principalmente, não só a poeira, a questão da sujidade por poeira, mas a sujidade por poeira de agentes biológicos, por fungos, por mofos e por bolores, e aí assente-se aí, junte a classe de mofos e bolores, de agentes biológicos, os ácaros também, mas o ácaro não é nosso objeto de estudo aqui, né? Nosso objeto é mofos e bolores, que é aqueles que eles se proliferam nas edificações, nas pinturas, nas paredes, nas alvenarias e nos concretos. Há muitos casos a serem relatados. Certa vez, eu era fiscal de obra e acabamos de... A construtora preparou, entregou um posto de saúde. A obra ficou belíssima, muito bem acabada, coisa rara até em obra pública, mas essa realmente ficou muito bem feita. E fechou, pintou, limpou a obra todinha, fechou, entregamos a obra. Aliás, a construtora entregou a obra para a prefeitura e a obra ficou uns 15, 20 dias fechada. O prefeito foi visitar. No dia que foi visitar, o prédio estava tomado de mofos. E aí, a sorte é que o mofo era um mofo que era fácil de ser retirado, fácil de ser combatido. Não teve sequer que ter que fazer uma repintura. Aliás, é um erro comum. As pessoas veem aquele mofo, veem aquele bolor, o pintor chega e, não, dá um jeito aqui, aí, nem sequer remove, aplica uma tinta por cima. O que ele fez foi acabar de fornecer água. A água que estava na tinta vai servir de nutriente, vai servir de fertilizante para novos mofos, novos bolores, aí acabou de espalhar pela casa, pela parede toda. Bom, isso é um dos relatos aqui para a gente começar a nossa história. É muito comum, às vezes, você encontrar em armários, né, banheiros, mofos, quartos, às vezes o seu quarto está fechado, e aí você tem um determinado mofo, ele é esverdeado. Então, esse mofozinho esverdeado, você resolve, não, ele está esverdeado, eu vou abrir as portas, vou arejar o ambiente. Bem, pois esse mofozinho esverdeado, ele faz fotossíntese. Você abriu, você acabou de colocar a sua plantação no sol, ele se prolifera. Se fosse um mofo escurinho, você abrisse, você arejasse o ambiente, aí sim, aí ele não suporta a luz solar, ele ia secar, e você com um pano seco, você removeria. Então, são casos assim que a gente vai colocando a priori para dar um mote do que a gente vai tratar esmiuçadamente daqui para frente na nossa conversa sobre mofos e bolores. Certo? Então, imagine obra nova. Você entregou casa nova. Né? A construtora vai entregar a casa nova. Mas a casa ficou fechada 4 meses ali antes da entrega. Apareceu mofos e bolores. Então, você vai entregar para o seu cliente, a construtora vai lá vistoriar antes e a casa está tomada por mofos e bolores. E aí, como fazer? Como resolver isso? Tem prevenção? Tem, às vezes dá até para prevenir, mas outras vezes não. Outras vezes não dá para prevenir. Certo? Outras vezes não dá. Quando você está morando no ambiente, quando você está utilizando o ambiente, a prevenção é mais fácil. Porque você limpa todos os dias, você trabalha com substâncias com pH alcalino, com água sanitária e outras substâncias de limpeza, que evitam com que essas plantinhas, esses agentes biológicos se proliferem. Mas se a coisa está parada, está fechada, qualquer esporo que se fixe ali no substrato, na pintura ou no emboço, às vezes na própria argamassa que você constrói, você já tem uma impureza, já tem um esporo, já tem um germezinho daquele ali que
a partir de uma umidade X, ele vai germinar, e você não tem o controle daquilo, ele se prolifera. E o pior, como eu já falei, pode tornar o ambiente insalubre, ou seja, você pode ficar sem condições de uso. Tá? Bom, mas vamos para frente aqui. Vamos para frente. Bom, nós vamos falar de definições, né, para conceituar os mofos e os bolores, aspectos, características principais, até para a gente entender o que essas plantinhas, por que fazem mal, né? Por que fazem mal, né? Por que nos causam alergias, né? Quais são os sintomas, exemplos de mofos, de bolores, e aí vamos para o que realmente a gente quer, né? Mofos e bolores em pinturas, como identificar e como resolver. Mofos e bolores em revestimentos argamassados, como identificar e como resolver. Em peças de concreto, como identificar e como resolver. Aí em concreto tem um detalhe, porque no concreto ele tá me indicando um problema que pode estar oculto. Ele pode me indicar uma manifestação patológica oculta, que é a questão da despassivação das armaduras por baixa de pH. Então a gente vai tratar um pouquinho desse assunto mais técnico mais na frente. E depois a gente tem as perguntas. Então essa é a nossa agenda de palestra que a gente tem para conversar com vocês. Ok? Vamos lá. É preciso que a gente entenda que mofo e bolor são organismos vivos, são plantas. Tá? São plantas. Elas são classificadas como espécies de fungos, tá? Filamentosos. O que é isso? São filamentos. Forma de fios. Certo? E eles precisam de matéria orgânica para se desenvolver. Eduardo, mas como assim precisa de matéria orgânica? Precisa, mas a tinta não tem matéria orgânica. Como não tem? Vai ter. O ar carrega essas impurezas, carrega esses pequenos materiais orgânicos, partículas microscópicas de matéria orgânica. Se depositam na superfície. Isso já é suficiente para que sirvam de nutrientes para ele. Tá? O ar carrega partículas orgânicas. A não ser que seja um ambiente estéril, mas você não consegue esse ambiente estéril. Né? E tem um detalhe, esses mofos, eles possuem a capacidade de decompor essa matéria orgânica. E quando você decompõe essa matéria orgânica, você gera gases, você gera subproduto de matéria orgânica. Você gera matérias químicas, materiais químicos, que microscopicamente são danosos, reagem quimicamente e são danosos à superfície que eles estão. Por isso que a superfície que eles estão se degradam. Onde tem mofo, onde tem bolor, tanto ele se prolifera, como a pintura se degrada, né, se desagrega, se pulveriliza, como o embolso se pulveriliza, se decompõe, perde a aderência. Por quê? Porque a matéria orgânica que ele decompõe gera resíduos químicos que entram em reação com os agregados, no caso cimento e areia, no caso da argamassa, cimento, areia, se tiver cal, entram em reação, e aí perdem, os cimentos desagregados perdem a aderência, ou geram produtos químicos que entram em expansão, que desagregam e perdem a sustentação. Ou seja, nós temos dois problemas aí. Nós temos o problema da alergia e nós temos o problema da depreciação
das superfícies em que esses organismos estão sendo cultivados. Então, a engenharia tem dois problemas para resolver. Tá? Vamos lá. Esse é uma foto microscópica. Tá? Então, esse é o aspecto que ele tem. Ele é filamentoso. Aí você está vendo uma colônia de fungos filamentosos. Se a gente pegar um microscópio e aproximar mais a imagem, você vai ter uma colônia. Pronto, é muito parecido com um dente de leão. Aquela florzinha que você sopra e ele sai voando assim na atmosfera. Dente de leão. Tá? Microscopicamente, ele é muito parecido com um dente de leão. O que dá a ele uma capacidade de se aderir em qualquer superfície. E aderindo, dá a ele a capacidade de se multiplicar. Tá? De se multiplicar em qualquer superfície. Então, tem uma imagem aí multimídia, uma colônia de fungos filamentosos. Tá? Isso, os morfos estão classificados nessa espécie aí de fungos filamentosos. Tá? Vamos lá. Quando na forma de bolor, como encontrado nas paredes, são chamadas de mofo. Tá? Então, olha só, muita gente, a gente fala mofos e bolores, né? E a gente pensa que são duas coisas separadas. Tá? Mas o mofo, ele é um fungo de forma filamentosa. E quando ele é encontrado nas paredes das casas, certo? Nas paredes das casas, na forma de bolor, a gente chama de mofo. Na verdade, nós estamos dando duas denominações para a mesma coisa. Né? E eles gostam das duas situações. Eles gostam de ambientes escuros e gostam de ambientes claros. Depende da espécie. Então, não tem essa história de eu vou abrir a porta para arejar o ambiente que ele vai morrer. Não, depende da espécie. Eu vou até adiantar aqui uma coisa. Existem os mofos verdinhos, eu vou tratar aqui, falar uma linguagem bem simples, até porque eu não sou botânico, nem agrônomo, tá? Nem biólogo, eu sou engenheiro. Então, me perdoem a simplicidade das palavras. Os botânicos, os biólogos, os agrônomos aí, por gentileza, me perdoem a simplicidade das palavras. Se quiserem me corrigir ou colocarem as coisas dentro do linguajar técnico da botânica, da biologia, fiquem à vontade, eu não me incomodo, até agradeço, tá? Mas eu vou falar aqui na minha simplicidade de engenheiro. Existem os mofos verdinhos, que são os aeróbicos, que fazem fotossíntese, então eles gostam de ambientes claros. Existem os mofos escurinhos, que são os anaeróbicos, que não fazem fotossíntese. Então, eles gostam de ambientes escuros. Então, a depender das espécies, se são os verdinhos que fazem fotossíntese ou se são os escurinhos, eles podem ter em ambientes escuros ou em ambientes claros. Ambientes claros, verdinhos, que fazem fotossíntese, ambientes escuros, escurinhos, que não fazem fotossíntese. Mas eles precisam de 4 coisas para sobreviver. Material orgânico em decomposição. Alimentos, plantas, animais. Tá. Mas na parede não tem, no concreto não tem, mas é aquilo que eu lhe falei. Isso pode ser carreado pelo ar, pela atmosfera, micropartículas de matéria orgânica que se acumulam na superfície, ou impurezas de matéria orgânica que já estejam contaminadas nas argamassas, quando se produziu aquela argamassa com aquela areia, enfim, quando você bateu a areia na betoneira, que foi fazer o embolso, o reboco, acabou que tinha alguma matéria orgânica lá e você não fez a análise química, enfim.
tinha matéria orgânica e você não sabia. Certo? Bom, a ambiente quente, quente, vírgula, né? Até uma certa temperatura ele resiste bem. O frio, não. Tá? Se esfriar, ele não prolifera. Mas não é esse quente assim que a gente pensa. Tá? Eu vou colocar aqui uma temperatura até 15 graus ele ainda consegue resistir, né? Baixou de 15, 12, 11 graus, ele já não resiste, não. Ele já começa, ele não, como as plantas no frio congelante, ela não prolifera, tá? Água, aí tem que ter umidade, né, que a gente chama de água. Agora, quanto ele precisa de água? A gente tem um número para isso aí, certo? A partir de 65% de umidade ambiente, ele já consegue sobreviver. O que não é nada intangível. Deixa eu só consultar quanto é que está a umidade ambiente aqui na minha cidade hoje, só para a gente ter uma noção. Só para se ter uma noção aqui. Ó. Umidade ambiente, agora, em Fortaleza, 76%. Eu não sei quanto é que está em São Paulo, mas não sei se eu tenho São Paulo aqui. Tem o Rio de Janeiro aqui. Rio de Janeiro, 86%, 83%. São Paulo tem. Está dando que São Paulo está tendo tempestade. Não sei se vocês estão falando de Pindamonhangaba, né? Não sei se aí em Pindamonhangaba está tendo tempestade. Mas umidade ambiente em São Paulo agora com tempestade, claro, né? 84%. Então, umidade para mofo e bolor não seria problema. Deixa eu ver aqui uma coisa. Mas São Paulo, ó, 21 graus, então tá uma temperatura suficiente para mofar tudo, com umidade à vontade, certo? Rio de Janeiro, 23 graus, com umidade à vontade. Fortaleza, 27 graus, com 76 com umidade à vontade. Então, está aqui configurado todos os elementos para você ter mofos e bolores. Tá? Agora, o mais importante de todos os elementos para que ele exista, para que esse mofo se prolifere, para que ele se desenvolva. Todos. Ou seja, os nutrientes, ar, claro, o oxigênio, certo? O ar que ele fala, eu falei aqui oxigênio, mas eu quero me corrigir. É ar, é atmosférico, tá? Não gás oxigênio em si, a composição atmosférica. Tá? Ambiente quente, né? Temperatura adequada. Umidade, aí tem que ter umidade. A umidade, já mostrei aqui que a umidade acima de 65%, ele já se prolifera, então não necessariamente tem que ter um vazamento, só a umidade do ar já é suficiente. Em banheiro, isso é natural que ele aconteça, porque no banheiro você tem a umidade por condensação e você tem umidade elevada nos ambientes molhados. Agora, o mais importante de todos, pH adequado à sua natureza. Potencial de hidrogênio adequado à sua natureza. Eu queria que vocês guardassem essa informação. Porque mais ao fim da palestra eu vou precisar dessa informação para explicar um dos problemas graves que pode ocorrer por causa desse bendito pH adequado à natureza. Que é o pH adequado para que ele se desenvolva. Certo? Para se reproduzirem, os fungos liberam grande quantidade de esporos no ar, como os pólens das plantas. Esses esporos é que decantam o material orgânico, novos fungos se desenvolvem. Ou seja, esses esporos viajam em suspensão e contaminam outros locais. E tem um detalhe, esses esporos, eles viajam
eles viajam pela atmosfera, e suponhamos que ele caia no local que está seco. Está seco. Ele fica lá inerte. Vai passar um tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, é igual o esporo de samambaia. Ele fica lá inerte. No dia que bater água, no dia que as condições se habituarem, ele prolifera. Isso é bacana. Ou seja, às vezes você pega uma colônia de fungos, você vai, faz um tratamento, resolveu aquela colôniazinha de fungos naquela parede ali, tá? 2 meses, 3 meses depois aparece no outro lado da casa. Aí você não sabe o que aconteceu. Na verdade, os esporos já estavam lá naquele outro lado. Eles estavam esperando apenas as condições se organizarem para ele germinar. Eduardo, tem tratamento preventivo? Tem. Calma que eu vou dizer. Eu só tenho que segurar até o final da palestra, senão você não me escuta. Eu vou ensinar como é que faz. Tá? Os fungos podem ser encontrados em residências, edifícios velhos, claro, novos, velhos, meia-idade, e principalmente no ar que respiramos, que é o que causa as alergias respiratórias. Esse assunto me chamou particularmente a atenção quando eu fui fazer engenharia, porque eu, quando era criança, eu era um daqueles meninos que tinha alergia a 3x4. Espirrava, espirrava, espirrava. Com tudo, né? Aqueles meninos que tinham alergia e tome xarope, enfim. Sofri muito quando era criança por causa dessas reações alérgicas. Até hoje eu sofro, mas já aprendi a controlar mais. Pelo menos por fungo, na minha casa, eu não sofro mais não, porque eu já sei o que fazer com eles. Bom, aspectos e características dos bolores. Até já comecei a falar disso aqui. Um tipo muito comum do nosso dia a dia é o bolor de pão. Para você ter uma noção do que é o mofo, é o bolor de pão. Se você deixar um pão mofado, você vai ver ele formar aquela colônia de mofos. Né? Ele possui um aspecto de algodão. Certo? Eles possuem um aspecto de algodão. Com relação à coloração, nós temos alguns tons. Nós temos os tons esverdeados, azulados, avermelhados ou esbranquiçados e os tons escurecidos. Em particular, especialmente, nós vamos tratar dos tons esverdeados e escurecidos, porque são os que mais aparecem nas edificações. Avermelhados tem, mas são mais raros, geralmente acontecem em obras perto de mangues. Aí você tem alguns tons avermelhados. Os esbranquiçados são aqueles que aparecem dentro de guarda-roupas. Tá? Esse é fácil, você bota aquele chassezinho de desumidificação, ele vai-se embora. Tá? Azulado é bem raro. Então, os esverdeados e os escurecidos são os que mais aparecem em edificações, e esse a gente vai tratar mais a miúde aqui com vocês. Bom, todo mundo respira esporos de fungo no ar. Tá? Todo mundo respira isso. O problema é que algumas pessoas apresentam reações alérgicas, algumas reações alérgicas mais leves, outras reações alérgicas mais fortes. Se você é alérgico ao mofo, o seu sistema imunológico é sensivelmente sensível aos esporos desses fungos. Então, quando você inala, a reação do seu sistema imunológico é desencadear sintomas como espirros, coceira,
lacrimejamento, coriza, congestão nasal, tosse, chieira. Então, você já imaginou chegar numa sala de aula e dando aula, coçando o olho? Isso é um sintoma leve. Porque se agravar, parte para falta de ar, insuficiência respiratória. E aí vai ter que ir para o hospital. Você pode desenvolver um quadro asmático. E aí vai estar com aquela bombinha aqui. E se não tiver um atendimento médico de urgência, você pode morrer. Tá? E o pior é que existem centenas de tipos de fungos, mas, graças a Deus, nem todos são responsáveis por causar sintomas alérgicos. Apenas alguns causam. Tá? Mas aí a gente pode coloquei aqui 4, né, que incluem o Alternaria. Esse é um tipo de fungo que causa alergia, certo? O Aspergillus, esse causa uma alergia também muito forte, desenvolve. O Cladosporium causa uma alergia muito forte. E o Penicillium também causa muita alergia. Agora, olha a curiosidade aí. Esse Penicillium é dele que foi derivada a penicilina. O antibiótico, o primeiro dos antibióticos, que salvou a vida de muita gente, há uns 150 anos atrás, mais ou menos. Olha que bacana. Foi estudando, foi procurando a cura para alergia que se descobriu acidentalmente a penicilina. Bom, mas vamos para nós aqui. A gente quer resolver, a gente quer acabar com ele. Ninguém quer cultivar esses fungos. E aí a gente coloquei aqui, acabou saindo a informação repetida, né? Com relação à coloração, tem os esverdeados e tem os escurinhos. Os esverdeados, volto aqui novamente para fixar conteúdo, eles fazem fotossíntese, eles gostam de ambientes claros. E os escurinhos, eles não fazem fotossíntese, eles são anaeróbicos, preferem não. Eles se proliferam em ambientes escuros. Tá? Bom, em países como o clima tropical, no caso do Brasil, os fungos ocorrem o ano todo. Não ocorreu o ano todo. Tá? Principalmente são mais frequentes no outono, geralmente após uma tempestade, onde você tem uma umidade mais acentuada. Certo? E aí o Alternaria predomina nos tempos mais secos e o Aspergillus muito mais frequente nos arredores das construções. Você também pode ter sintomas na sua casa, na escola ou no local de trabalho. Então, esses sintomas são sintomas que você tem por causa dos fungos. Isso sintomas para nós, para pessoas. Tá? Bom, ainda falando dos sintomas, né? Aí eu dividindo por sistemas do nosso corpo. Né? Os nasais, já falei desses sintomas no sentido amplo, agora eu estou dividindo, falando no sentido pontual. Né? Coceira, espirros, fungueira, obstrução, coriza. E aí os oculares, vermelhidão, lacrimejamento, coceira, o que se pode confundir até com conjuntivite, tá? Que é uma inflamação do olho. Então, você pode se confundir com conjuntivite. Os pulmonares, a alergia a mofo, pode desencadear os sintomas de asma, tosse, chieira, falta de ar. Aqui exemplo de mofos.
Do meu lado, à frente do computador aqui, do meu lado direito, você tem um mofo verdinho, tá? Nem parece tão verde assim, mas é verdinho, tá, gente? É porque a tonalidade da tela do computador não fez perder um pouco de resolução da foto. Mas esse é um verdinho e do lado esquerdo está um verdinho, do lado direito tem um escurinho, certo? E aí eles se apresentam, você tem formas, uma foto mais pontual e outra foto ele generalizado, tanto na pintura como nas alvenarias, no reboco, no embolso, né? E numa viga de concreto também. Então, tá aí, são exemplos de mofos e o que a gente pretende é exterminar com eles. Exterminar de uma forma que ele não retorne. Isso, a gente, é claro, após exterminando, a gente fazendo a manutenção preventiva para que ele não retorne. Aqui outro exemplo. Esse é um verdinho, tá numa parede externa. Você nota que ele já chegou a formar um lodo aí, né? Uma película, né? Todo na parede. Né? E aí começa a despedaçar a pintura. Se você observar na foto aí, a pintura vai desagregando, justamente porque ele decompõe matéria orgânica. Quando ele decompõe matéria orgânica, o resíduo dessa decomposição são produtos químicos que geram reações químicas com a tinta, que aí empola a tinta, desagrega a tinta, decompõe a tinta, assim como decompõe as argamassas, se ele estivesse presente nas argamassas, assim como também decompõe o concreto, se ele estiver presente no concreto, chega a decompor o concreto. Tá? No casos mais graves. Então, além dos problemas que causam a nós, a nós, usuários físicos, nós temos os problemas que causam as edificações, as manifestações patológicas que causam problemas às edificações. Tá? Isso a longo prazo. A curto prazo não vai causar, não. É só limpar. Tá? Mas a longo prazo, a médio e longo prazo, causam problemas à edificação, sim. Tá? E mais outros exemplos. Tá? Essa foto da esquerda eu peguei da internet, tá? Mas a foto da direita não, eu tirei. Essa foi uma foto de um caso meu, uma casa que eu cheguei e estava nessa situação, a parede toda tomada de fungos, e a gente tinha que resolver. Como se resolve esse exemplo, esse tipo de problema de mofos e bolores, tá? Os dois são mofos escurinhos, tá? E aí estava aí mostrando os produtos que a gente vai usar para resolver. Vai ser um borrifador e um pano seco. Praticamente vai ser isso aí. O que não se deve fazer, eu já posso adiantar. Nada de passar pano úmido, nada de pegar água e sabão, colocar, nada de pegar uma tinta e passar por cima, certo? Nada de lavar a parede. Quando você lava, você está fornecendo água. Então, isso é o que não deve se fazer. Se você prestar atenção na foto da esquerda, o mofo já foi para o rodapé. Um rodapé, eu acho, aparentemente madeira, mas ele também já está na madeira. Então, não é bem simples. Aí a gente teria que remover esse rodapé em madeira para fazer a limpeza por trás do rodapé da madeira também. Certo? Então, aí já complica. O piso é em madeira. Então, se ele tiver nesse piso, eu não tenho como remover esse piso. Então, eu vou aplicar um produto no piso que tenha um pH elevado, o mais alcalino possível, mas também que não danifique a madeira. Então, a gente tem que pensar nessas condições. Não é qualquer coisa que a gente pode aplicar na superfície. Lembrando que quando a gente aplica um produto, a gente pode estar danificando a superfície ou danificando os acabamentos. Certo? Cuidado com os produtos de limpeza. Certo?
Cuidado com o produto de limpeza. Ultimamente, eu vi com grande alento uma propaganda na televisão, porque toda vida que anunciavam esse produto limpa 3 vezes mais, é um produto muito bom para limpar, ele vem com cloro ativo, não sei o que mais, 3 vezes cloro. Eu disse, pelo amor de Deus, a pior coisa que pode existir para um concreto é você tacar cloro nele, porque isso aí pode dar um ataque por cloreto nas armaduras, não resolve nunca. Aí, recentemente, eu vi uma propaganda na televisão, um produto disse assim, o mesmo poder de limpeza sem cloro. Aí eu respirei aliviado, porque parece que o mercado de limpeza está começando a conversar com a engenharia, e agora eu já começo a ver alguns produtos de limpeza no mercado sem cloro. Não tenho nada contra cloro, não, até gosto dele, mas para piscina. Para piscina, para concreto, para porcelanato, para rejunte, de jeito nenhum, é horrível. Um desgaste precoce gigantesco. Né? Para fundo, nem pensar, não vai limpar fundo com cloro. Certo? Não vai limpar fundo com cloro. Tá? Não dá certo. Lembrei de um caso. Teve um colega que disse que estava tendo muito sucesso, que estava resolvendo os problemas de mofo dele com álcool. Álcool, esse álcool 70 graus que a gente usa, álcool líquido, sem ser o álcool em gel. Estava aspergindo o álcool na parede e o fungo estava morrendo, depois ele estava só passando um pano seco. E ele tinha verificado que não estava voltando. Aí ele ligou para mim e disse, olha, Eduardo, eu estou resolvendo aqui com álcool e está funcionando. O que é que você me diz? Eu pensei um pouquinho e disse, é para funcionar mesmo. Porque na hora que você coloca o álcool ele evapora, ele volatiza muito rapidamente. Mas a volatização do álcool é por reação endotérmica, ou seja, ele esfria. É tanto quando você passa álcool na mão, no corpo, que ele volatiza, você sente a perda de calor. Ele esfria. E esse esfriamento, essa perda de calor, ele deve ser suficiente para matar o esporo. Ele não resiste a baixas temperaturas. Mas eu não fui para o laboratório para testar. Só que tem um pequeno detalhe, meu amigo. Você está borrifando álcool nas paredes de casa. Você borrifa esse negócio numa tomada, tem um curto-circuito. Você toca fogo na casa toda, o perigo é muito grande. Eu digo, olha, pode até dar certo, mas não é uma coisa que eu queria testar, não. Eu conheço outro produto que resolve e não pega fogo. Então, cuidado com as tentativas de resoluções, digamos assim, empíricas, né? Empíricas. E se eu usar um lança-chama, se eu fizer um esquentamento na parede, também funciona? Eu disse, funciona. Você pegar um maçarico e passar na parede assim rapidamente, funciona, mas você pode correr o risco de, eventualmente, tocar fogo na casa. Então, cuidado com essas tentativas. Não vamos por esse caminho, não. Eu conheço um caminho mais fácil, bem mais barato, que chega ao mesmo resultado. Tá? Bom, vamos lá falar, né? Vou colocar aqui para vocês a resolução dos casos. E aqui vamos tratar de mofos e bolores em pinturas, né? Se ele tiver somente da pintura. Tá? Vamos ver. Caso não haja um empolamento da pintura, ou seja, a pintura não começou a fazer bolha. A pintura ainda não empolou, ela não fez bolha, ela não desplacou. Certo? A pintura ela não fez bolha, ela não desplacou.
tá? Bem, se a pintura ainda não fez bolha, ela não desplacou, quer dizer que eu não vou... A primeira coisa, eu não vou precisar... Teoricamente, eu não preciso remover essa pintura. Tá? Ela não está perdida. Bom, segundo passo, eu vou ter que identificar que tipo de mofo é. E aí nós vamos trabalhar com aqueles dois. Se é um verdinho ou se é um escurinho. Certo? Se é um verdinho, se é um escurinho. Se ele for anaeróbico, se ele for escurinho, e se você puder, você faz com que o ambiente fique arejado. Abre as portas, abre janela, para fazer a circulação de ar, para entrar sol. Isso se for numa época que tenha sol, que tenha circulação de ar, né? Paciência. Bom, se isso acontecer, em no máximo 72 horas, o mofo vai morrer. Ele vai morrer e vai secar. Como é que você sabe que ele está seco? É só passar um pano seco. Você vai passar um pano seco, ele vai sair da parede. Ele sai da parede igual o pincel. A gente escreve o pincel no quadro branco quando está dando aula, passa o apagador e ele sai, a tinta sai e o quadro fica bem branquinho novamente. Pelo menos era para ficar. Ou então o giz, quando a gente fazia no quadro negro, quadro verde, né? Passava o apagador, ele saía, fica bem limpinho novamente. Tá? Então é assim que a parede vai ficar. Na hora que você passar um pano seco, a parede vai ficar limpinha, porque ele sai completamente. Tá? Bom, ele está seco. Beleza? Aí, depois que você tirar o mofo, você vai fazer a aspersão com água sanitária diluída em 1:10. Atenção, diluída em 1:10. Não é água sanitária pura, não. Nem meio a meio. É uma medida de água sanitária para 10 medidas de água. Certo? Você pode pegar um copinho de café de água sanitária, 10 copinhos de água comum. Essa é a medida. Por quê? Porque se eu coloco mais concentrado do que isso, a água sanitária futuramente vai reagir com a pintura, vai reagir com o revestimento, vai causar manchas no revestimento. Então, ao invés de eu ajudar, eu estou piorando. E por que água sanitária? Porque a água sanitária é extremamente alcalina. Lembra que eu disse que ele tem que ter o pH adequado? Então, todas essas plantinhas precisam de um pH abaixo de 9. Quando eu jogo água sanitária, eu estou jogando um produto com pH acima de 12. Extremamente alcalino. E em extremos alcalinos, não há vida. Se eu quero desinfectar alguma coisa, eu vou trabalhar com produtos alcalinos. Se eu quero limpar, eu posso até usar ácidos. Produtos ácidos. Mas se eu quero desinfectar, eu vou usar produtos alcalinos. Mas é diluída e eu faço 2 aspersões. Aplico água sanitária, espero a parede absorver, secou, aplico novamente, secou. Depois de secar, o que é que eu faço? Vou providenciar um enxágue. Como? Vou aspergir apenas água. Faço a saturação da parede. Quando a parede saturar, eu paro de aspergir. E espero ela secar. Ah, faço quantas saturações? 1 saturação, 2 saturações. Se ela for muito porosa, faço 1 saturação. Se ela for pouco porosa, faço 2 saturações. Tá? Acabou? Acabou. Se precisar, eu faço um acabamento de pintura.
Agora, deixa eu voltar a fita um pouquinho. Vamos lá. Eu disse para vocês que se ele for anaeróbico, a primeira coisa que eu faço é arejar um ambiente. Pronto. Mas e se eu não puder arejar o ambiente? Aí eu não limpo. Eu vou direto na água sanitária. A água sanitária diluída. Faço uma aspersão, espero ela absorver. Faço 2 aspersões, espero ela absorver. E depois, espero 72 horas, 3 dias, e vou limpar com pano seco. Aí todo o mofo já vai estar morto e seco. E seco. Limpo com pano seco. E depois, faço enxágue da parede? Não. Aí não faz enxágue da parede. Aí é só providenciar acabamento de pintura. Por que é que eu não faço enxágue da parede? Porque se tiver sobrado um esporozinho, se eu fizer um enxágue da parede, ele vai lá e brota novamente. Tá? Mas e aí, a água sanitária que ficou? Pode ser que ela reaja e faça alguma mancha? Pode. Pode ser que ela reaja e faça alguma mancha. Mas e aí? É um risco que você vai ter que correr. Se ela reagir e fizer alguma mancha, você já sabe que foi a água sanitária que ficou. Vai lá e raspa, lixa aquela pinturinha, aquela mancha onde ficou e faz o acabamento. Mas é um dano muito menor do que você ter que tirar toda a tinta de toda a parede e refazer toda a pintura. De qualquer forma, ainda é um dano muito menor do que tirar toda a tinta de toda a parede e refazer toda a pintura. Vamos para a próxima situação. Caso haja o empolamento da pintura. Bom, aí não tem graça, né? A primeira coisa é tirar a pintura completamente. Raspar a pintura completamente. Tem que tirar toda a pintura. Aí, como se diz, né? Ditado popular, né? Perdeu, papai. Né? Perdeu, não tem jeito. A pintura já começou a empolar, já está solta. Né? E se ela soltou, não adianta você só tirar aqui uma partezinha, vai. Se você tirar, não sei, se você tiver um pintor muito eficiente, você ainda consegue fazer um acabamentozinho. Raramente você vai conseguir fazer. Quando você tem que fazer reparo de massa corrida, você não consegue fazer um reparo pontual. Você acaba tendo que tirar todo o pano. Se for uma parede, você vai ter que fazer todo o pano da parede. Tá? Então, tira completamente a pintura. E aí, volta que eu estava colocando para vocês. Tirou toda a pintura, está no reboco. Então, descascou, está no reboco. Certo? Eduardo, mas a pintura, por baixo da pintura tem massa corrida. Bom, se você conseguir tirar a pintura e conseguir manter a massa corrida estiver intacta, menos mal. Então, você asperge água sanitária diluída em 2 demãos, aspersão na massa corrida, depois aspersão na massa corrida, certo? Aí, se for para aproveitar a massa corrida, providencia um enxágue na massa corrida, tá? Aí sim, aí faz acabamentos de massa corrida e depois nova pintura. Se tirar a massa corrida e ficar no reboco, aí é a mesma situação. Enxágue, água sanitária, 2 demãos, sempre diluída em 1:10 e depois enxágue. O enxágue é importante para tirar o excesso de água sanitária. Certo? Certo? O enxágue é importante para a gente tirar o excesso de água sanitária. Olha, gente, notem que eu tenho muito cuidado em deixar o mínimo de material de água sanitária dentro da estrutura.
Eu tenho muito cuidado de deixar o mínimo de água sanitária dentro da estrutura. Por quê? Eu aprendi uma coisa como engenheiro civil e especialista em engenharia diagnóstica. Tem uma frase simples, diz o seguinte: concreto não aguenta ataque químico. Não é só concreto que não aguenta ataque químico, não. A argamassa também não aguenta ataque químico. Porque concreto é cimento, areia e brita. A argamassa é cimento e areia. Só faltou a brita. Tá? Levando em consideração que a areia é uma brita em tamanho diminuto, então a afirmação serve para as duas coisas. Que na verdade quem não aguenta o ataque químico é o cimento. Ele está lá transformado em várias substâncias, principalmente silicato tratado de cálcio e hidróxido de cálcio, e esses dois elementos aí não aguentam um ataque químico. Qualquer reação química vai direto reagir com o hidróxido de cálcio, com o silicato hidratado de cálcio, e você acaba desagregando esses materiais. Então, eles são muito, muito bons, muito reativos, muito resistentes, mas inertes. E quando você coloca um material, um agente químico, lá dentro, então isso, no mínimo, vai causar manchas, vai causar esmaecimentos, vai causar despacamentos, bolhas, perda de desempenho. Então, eu tenho cuidado de tirar. E por ser um produto de extremo alcalino, a argamassa também é alcalino, o concreto também é alcalino, beleza. Ele é excelente para se eliminar agentes biológicos. Então, o melhor produto que tem é a água sanitária. Não precisa inventar outro. E detalhe, gente, é aquela água sanitária mais barata que você encontrar no mercantil. A mais barata. Não é a água sanitária com cloro ativo, super concentrada. Não, é aquela mais barata. É aquela de R$2, R$2,50. Ainda dilui em 1 para 10. É o suficiente para matar o fungo. Tá? Não precisa inventar a roda, não. Essa daí é o suficiente. Tá? Bom. Caso haja empolamento de pintura, caso haja empolamento de pintura, aqui é a questão, esse aqui é porque era o escurinho, tá? E esse aqui é porque é o verdinho. A diferença do escurinho, eu falei, porque você tem a opção de arejar. Se você não puder arejar, você vai aplicar a água sanitária. No verdinho, não tem opção de arejar. Você já vai aplicar água sanitária direto. Se tiver empolamento de pintura, paciência, tem que tirar logo a pintura, porque a pintura já não vai mais servir. E aí repete os passos. Aplica água sanitária em 2 demãos, providencia o enxágue e, no caso, a nova pintura. É assim que você vai ter que trabalhar. Nos revestimentos argamassados, agora começa a complicar. Por que começa a complicar? Porque o prejuízo é maior. Tá? Quando o mofo se enraiza no emboço ou no reboco, certo? Não adianta aplicar só água sanitária. Porque, vamos lá, o reboco ou o emboço, ou reboco paulista, como tem na região de vocês, que é a massa única, né? Vocês fazem chapisco e já faz emboço e reboco, massa única. Aí, a partir dela, é só massa corrida em pintura ou textura direta ou aplicação de cerâmica. A prática do sul do país é essa. Se a colônia de mofos e bolores está no revestimento, desculpe, meu amigo, mas vocês me convidaram para dizer a verdade e às vezes a verdade não agrada. Tem que tirar o revestimento. Tá? Tem que tirar o revestimento.
Ah, mas eu tenho uma tinta anti-mofo. Tá, mas a tinta anti-mofo é para não deixar que ele nasça, para não deixar que ele suja, para não deixar que ele apareça. Não é para depois que ele apareceu. Né? A falar nisso, tinta anti-mofo, pintura anti-mofo, é boa? É. Vale a pena? Vale. Você recomenda? Sim. Mas é preventiva. Tá? Não é corretiva. Então, aqui essa foto, vocês estão vendo aqui no cantinho, essa foto é minha. Uma fachada de um prédio aqui em Fortaleza, fachadinha do prédio, Fortaleza, que estava simplesmente desse jeito, tomado por mofos e bolores, fachada do prédio. Nesse caso, não tem o que fazer, tem que tirar todo o revestimento. Eduardo, não tira como? Descascar, meu amigo, deixar no tijolo, na alvenaria. PT. Mas, Eduardo, meu prejuízo é muito grande. Você quer que eu minta? Quer que eu lhe engane? Aí não tem nada que eu possa fazer, não. Isso tem. Pinta com supercal e tu pinta a cada 6 meses. Todo mês tu pinta. 6 meses tu vai lá e pinta. Supercal é barato. Aí fica pintando. Todos 6 meses tu vai lá e pinta. Pronto. Aí suja, aí aparece de novo, aí tu vai e pinta. Usa supercal que é barato. Pronto. O que pode fazer é isso. Mas se você colocar uma tinta boa aí, você colocar, ele estoura. Porque a colônia vai se perpetuar. Ele tá na argamassa. Na hora que bater chuva, volta. Né? Aí, a não ser que você tire revestimento. Não tem jeito. Tem que tirar o revestimento. Depois de tirar o revestimento, na alvenaria, você aplica água sanitária, 2 demãos, providencia um enxágue. Aí sim, faz um novo revestimento. Pinta. Aí pode usar uma tinta antimofo, um hidrofugante, uma tinta positiva. Depois de fazer o novo revestimento, depois de gastar o revestimento da fachada nova. Aí você pode fazer isso. Tá? Mas, infelizmente, não tem uma notícia melhor do que essa para dar para vocês. Tá? Vamos lá. Paredes nas peças de concreto. Tá? Vamos lá. A peça de concreto, se o mofo tiver no revestimento, tá no reboco, mas não tá na peça de concreto. Tá? Tá no reboco, mas não tá na peça de concreto. Não tá no concreto aparente. Então, tira o revestimento, mesma situação do outro. Tira o revestimento, aspergir água sanitária, 1:10, 2 demãos, providencia um enxágue, providencia novo revestimento. Tá? Não está na peça de concreto, é o mesmo revestimento, o mesmo procedimento lá. Agora, se o mofo tiver no concreto aparente, a gente tem que pensar com calma. Tem que pensar com calma. Bom, deixa eu voltar um pouco a fita para a gente raciocinar junto. Para que os mofos progridam, a necessidade. Vamos lá. A necessidade de nutrientes está tranquilo, porque isso a atmosfera carrega, está no ar, os nutrientes que ele precisa. Pode estar na argamassa, lá, nos nutrientes que ele precisa, na capa de concreto, enfim. Um vazamento de água que teve no concreto, um vazamento de esgoto que teve no concreto,
deixa lá os nutrientes que eles precisam para se desenvolver. A necessidade de ar, atmosfera, ok? A necessidade de pH adequado para que se desenvolva. Ou seja, quando o mofo começa a desenvolver no concreto, quer dizer que o pH do concreto, pelo menos o pH daquela região do concreto, já está abaixo de 9. Já está abaixo de 9. Qual o problema disso? Qual o problema do pH do concreto abaixo de 9? Bom, eu vou fazer igual o Costinha, né? Contava a piada e soltava uma no meio. Eu disse, antes de eu dizer qual o problema, temos um outro problema. Como ele decompõe matéria orgânica, ele vai soltando produtos químicos que vão reagir com o concreto, que atacam diretamente o concreto, em maior ou menor escala. Bom, isso já é ruim. Voltando, qual é o problema do pH do concreto ser abaixo de 9? O problema do concreto ser abaixo de 9 é que quando esse pH é abaixo de 9 e atinge a armadura, ou seja, a região onde as armaduras estão fixadas dentro do concreto com pH abaixo de 9, isso causa nas armaduras um processo de despassivação. Ou seja, ela passa a conduzir elétrons desordenadamente. Com esse pH abaixo de 9, as armaduras conduzem elétrons desordenadamente, gerando regiões anódicas, que são as seções onde ela perde elétrons, e gerando regiões catódicas, que é a seção onde ela ganha elétrons. Onde ela perde elétrons, ela perde seção. Onde ela ganha elétrons, ela aumenta de seção, podendo aumentar de seção até 8 vezes. É o processo de corrosão eletrolítica. Ou seja, a ferragem, a armadura, entra em oxidação, perdendo seção em uma região e ganhando seção em outra região. Na região anódica, ela perde seção literalmente, até romper, e na região catódica ela aumenta o seu diâmetro até 8 vezes, se expandindo, inicialmente fissurando, depois descolando, depois desplacando o concreto. Você deixa de ter concreto armado, passa a ter concreto desarmado. O que é que você está dizendo, Eduardo? Eu estou dizendo que essas colônias de mofos podem causar um desequilíbrio de pH no concreto, que a longo prazo podem gerar um processo de despassivação, que mais ainda, a longo prazo, podem fazer com que essas ferragens entrem em corrosão e causem a perda das armaduras. Como? Mofo em concreto gera perda de desempenho e pode até gerar a perda da peça de concreto. Ou seja, se vocês não tinham com o que se preocupar, agora tem. Tá? Mas você disse que isso é a longo prazo. É a longo prazo mesmo. Mas o que é esse longo prazo? Eu disse, não sei. Eu sei que um prazo é longo para mim acima de 10 anos. Mas é 10 anos. Eu disse, sim, meu amigo, mas acontece que a estrutura foi feita para durar 50, 60. Ela vai dar problema com 10 anos. 10 anos passa rápido. E vai fazer intervenção por causa de mofo? Por causa de mofo. Podia ter sido evitado se você tivesse caiado o prédio, passado uma tinta de cal nela, que é básica, tivesse tido cuidado, tivesse feito uma pintura na estrutura a cada 2 anos, uma mão de tinta na estrutura a cada 2 anos, tinha resolvido. E você não fez.
nós temos que ter cuidado com as nossas certificações. A questão do mofo e do bolor não é só uma questão de causar alergia a nós, a mim, a você. É uma questão de prejuízo mesmo. Nós vamos desde gastar dinheiro com material de limpeza, a gastar dinheiro com a pintura nova, a gastar dinheiro com um reboco novo, a gastar dinheiro com a recuperação estrutural. Porque não se teve o cuidado de passar um pano com água sanitária, de limpar. A casa ficou fechada por 6 meses, ninguém foi lá abrir uma porta, ninguém foi lá olhar. A construtora tem 200 apartamentos em estoque, tá? 200 apartamentos fechados durante 2 anos, ninguém abriu, foi lá para nada. Quando foi abrir, o apartamento estava tomado de mofo. O camarada, tá tomado de mofo. Falei, tá, tudo bem, pega a minha equipe aqui, manda pintar o apartamento, eu vou vender mesmo agora, manda pintar, pinta por cima e entrega. Vai passar o resto da vida no pós-obra. Tem uma mancha. Esse apartamento não presta não, tem uma mancha. Tem uma mancha. Apareceu outra mancha. O cara vai lá, essa mancha aqui tem um vazamento. Começa a quebrar a parede, não é vazamento. Não tinha vazamento, não. Não sei do que é isso aqui, não. Pensa que é da fachada. Não tem nada na fachada. Por fim, taca a tinta de novo, volta. Aí vai elencando uma série de hipóteses porque é que está tendo mancha, porque é que está descolando, porque é que está desplacando. No final, até que ele, quando vai estudar o histórico, esse apartamento passou 2 anos fechado, aí pergunta, alguém elenca a hipótese. Rapaz, não tinha mofo não nesse negócio quando vocês fecharam? O cara disse, tinha. Rapaz, sabe que poderia ter sido isso? Aí Inês já é morta. Você já gastou um tubo de dinheiro. Poderia ter resolvido o problema com... Quanto é uma água sanitária? 1 litro de água sanitária, acho que R$2,50. Dá para resolver um apartamento todinho com R$2,50 e uma diária de servente. E amigos, vamos agora tirar a dúvida dos colegas aí. Vamos para os comentários. Então, com algumas... Temos algumas... Beleza? Temos algumas questões aqui, o pessoal aqui gostou, aqui está perguntando para a gente. Vamos colocar aqui para vocês, são ao total de 6 questões. Vamos. Vinagre. Vinagre pode ser um bom produto para a eliminação de mofo nas paredes pintadas? Não, amigo. Certo? Isso é uma receita da vovó, digamos assim. Não, mas não. Tá? Vinagre não. É água sanitária mesmo. Tá? Não usa vinagre não. Porque para algumas espécies de mofo, o vinagre até funciona. Mas para outras espécies, não, ele vai servir de fonte de alimento. Como você não sabe qual espécie de mofo está na sua parede, você pode estar fornecendo alimento para a sua espécie de mofo. Tá? Então, não é recomendado, não. Certo? A pintura à base de cal é melhor para respirar o reboco e eliminar fungos? Não, ela não é melhor por causa do respiro, não. Ela é melhor porque ela é mais alcalina. Tá? A pintura a cal ela tem um pH mais elevado. Então, ela é melhor para eliminar fungos por causa disso.
porque ela é bem mais alcalina. Então, ela realmente elimina fungos e bolores. Tá? Mas, infelizmente, a gente hoje não tem mais a opção de estar usando pintura à base de cal. Né? Os arquitetos, os projetistas especificam no projeto os acabamentos e nem sempre pintura à base de cal. Né? Pintura, muitas vezes, é a pintura à base acrílica, ou base epóxi, ou látex, né? Tem pinturas mais nobres. Mas a pintura à base de cal, sem dúvida, ela é melhor para eliminar fungos e bolores por ser alcalina. A próxima. Em qual condição de acabamento o profissional deve realizar uma pesquisa de agressão na estrutura? Em qual condição de acabamento o profissional... Olha, eu acredito que você queira dizer assim, se tem fungos na estrutura, você deve fazer uma pesquisa de agressão estrutural. Se tem fungos na estrutura, você deve avaliar quanto tempo está agredido e qual é a origem desse fungo. Tá? Se esse fungo foi originário porque houve um vazamento de esgoto, se é originário porque tem umidade natural, ou se ele é originário porque está perto da praia ou perto de mangue, aí vale a pena você fazer uma pesquisa de agressão estrutural. E a pesquisa é bem simples, geralmente a gente mede só o pH da estrutura. Tá? Faz uma janelinha lá na estrutura, um furinho, e mede com fenolftaleína o pH para saber onde é que está, até onde está indo esse potencial, em que nível está a alcalinidade do concreto, a que profundidade está a alcalinidade do concreto, certo? Geralmente você faz essa verificação com fenolftaleína, que é um indicador de pH. É bem simples de fazer. Tá? A outra situação é se ele já apresentou fissuras, se ele já está fissurado, se ele já está apresentando indicativo de perda de solidez, e aí você tem que fazer uma análise estrutural mais específica, aí você já vai fazer uma análise, uma inspeção da estrutura de concreto como um todo, através das manifestações patológicas, por normas especializadas, ou, se necessário, com estação de corpos de prova em células de laboratórios. Próxima. Paredes que sejam lavadas com água sanitária frequentemente. Pode atacar o cimento e comprometer a impermeabilização do produto hidrofugante e causar bolor. Olha, causar bolor não. Se você está lavando com água sanitária frequentemente, você não vai causar bolor. Agora, você pode comprometer a impermeabilização, sim. Tá? Então, você pode ter problema de manchas oriundas de impermeabilização. O que você não vai ter é bolor, porque você está aplicando água sanitária, que é extremamente básica todo tempo. Não é recomendado que você faça uma frequência de água sanitária direto na parede, não. Tem que ter limite para o uso dela. Se você já tem uma pintura hidrofugante na parede, você não precisa estar lavando com água sanitária todo tempo. Tá? Eu acho que uma manutenção com água sanitária 2 vezes ao ano seria mais do que suficiente. Se você já tem um hidrofugante, né? Se você já tem uma tinta hidrofugante. Tá? Próxima pergunta. Sobre mofo em gesso de banheiro. Segue a mesma linha de água sanitária? Em caso de não ter feito pintura no gesso, o ideal seria remover e pintar com tinta adequada. Bom, em caso de gesso em banheiro, sim, água sanitária do mesmo jeito. Se você não fez pintura, seria ideal você, sim, se você puder remover a pintura e utilizar uma tinta adequada, né, uma tinta hidrofugante e de preferência antimofo. Tem tintas no mercado
antimofo, e você ainda pode aplicar depois um hidrofugante, que é uma tinta incolor. O hidrofugante é uma tinta incolor. Tá? Você aplica sobre a tinta antimofo, e aí é o top, meu amigo, porque você nem passa água, e se passar ainda tem uma tinta extremamente alcalina que não deixa nada nascer. Certo? E não é tão caro, porque apesar dela ter um preço mais elevado no mercado, a quantidade de material que você vai usar, como é um banheiro, a área aplicada é muito pequena. E aí você vai ter uma durabilidade muito grande. É aquele tipo da despesa que vale a pena você fazer, porque você vai ter um conforto, uma salubridade aí muito grande. Pelo menos em termos de manutenção, eu posso lhe afirmar que vai ser 5 vezes menos manutenção de pintura do que o convencional. Tá? Então, se você fazer uma manutenção de pintura a cada 2 anos, bote aí 10 anos, a não ser que alguém vá lá e risque sua parede, você vai ter tranquilamente 10 anos de paz e tranquilidade no seu banheiro. Tá? Próxima. O que pode gerar mofo em paredes de salas e quartos de apartamentos? Vamos lá. Umidade. Tá? Umidade. E esporos. O esporo do mofo, que é carreado na atmosfera, em suspensão, ele se deposita na parede, e a partir da umidade ambiente, tá? Umidade com 65% de umidade do ar, nas condições ideais, ele germina. E a partir que ele germina, ele vai decompondo a matéria orgânica que há nesse substrato, às vezes por impurezas que tinham nas argamassas, outras vezes por impurezas que são carreadas no ar atmosférico, tá? Na atmosfera, e aí ele se prolifera, nasce, germina mesmo, como planta. Entenda que isso é uma plantinha, tá? Que ele germina. É um fungo, né? Na verdade, eu falo planta, mas os botânicos aí classificam como fungo, que é uma espécie de vegetal, digamos assim. Só que isso causa em nós, algumas espécies causam, para algumas pessoas que têm um sistema imunológico mais sensível, grandes alergias, e aos nossos bolsos, grandes prejuízos. Eu não sei, cá para nós, o que é pior. Tá? Se é a alergia, que você toma um antialérgico e passa, ou se é o prejuízo. Tá? Eu, com o passar do tempo, eu sei que a alergia é muito ruim. É ruim porque eu sofro com a alergia, né? Mas eu sei que um antialérgico custa R$34. E para refazer um reboco, uma pintura todinha de uma casa, não custa R$34, sai mais caro. Né? Então, assim, economicamente, eu não sei o que é pior. Eu sei que o incômodo da alergia é muito ruim, mas refazer a casa no bolso é pior ainda. Tá? Então, meus amigos, eu quero fazer um encerramento aqui, agradecendo a vocês pela paciência e pela confiança de mais um evento que vocês acreditaram. Tá? É sempre um privilégio fazer um evento com o apoio do CREA São Paulo. Olha, vocês não têm noção do que é para mim eu fazer um evento para o CREA São Paulo. Eu chego com meus colegas aqui do Ceará e fico dizendo, olha, eu fiz um evento lá para São Paulo, porque assim, o desejo de todo cearense é ir para São Paulo. E já, de repente eu estou aqui no Ceará falando para São Paulo. Gente, é um orgulho grande, eu fico todo empolado, igual essas paredes que tem que arrancar o reboco. Um abraço a todos, muito obrigado. Muito boa, Eduardo. Muito boa mesmo. A gente que agradece tanto pela sua disponibilidade, a sua vontade e, obviamente, o conhecimento que você traz aqui para a gente, conhecimento prático. Muito bom, né? E só para complementar, que dilema, hein? Ficamos com
os antialérgicos ou resolver o problema da casa. É um dilema que não é fácil para qualquer um, não, hein? Eu estou na dúvida aqui, mas acho que eu estou mais também para será que o antialérgico não vai resolver, né? Dependendo do tamanho da casa, realmente é bem mais caro, né? Mas tá certo. Vamos lá, gente, vamos encerrar o nosso evento aqui de hoje com as nossas informações finais aqui. Bom, vamos lá. Pessoal, para você que assistiu aqui com a gente, se inscreveu, né? Não se esqueça de colaborar conosco, né? Acesse a nossa pesquisa de satisfação, deixe lá os seus comentários, tanto inclusive de temas que a gente possa trazer aqui nos próximos eventos aqui com a APAP, e obviamente no final dele você pode baixar os slides desse conteúdo interessante aqui que o Eduardo trouxe para a gente, né? Com certeza. E lembrando que, para você que se inscreveu, a resposta da sua pesquisa vai ficar disponível aqui até às 11, é a evidência da sua participação com a gente, tá? Da sua participação no evento, ok? E isso, mais a sua inscrição no Simpla, que você poderia ter feito hoje até o início do evento, tá? A gente vai utilizar como base para poder enviar o certificado para você. Vai ser tudo automático, você vai receber no máximo até o dia 11 por e-mail, no e-mail que está cadastrado, o link para você baixar o seu certificado de participação, ok? E agora vamos aos agradecimentos, aqui nossos agradecimentos finais. Primeiramente agradecendo a todos vocês, né, que participaram aqui conosco, tivemos bastante gente aqui, vou falar alguns nomes aqui, o Emanuel Rios, o Eliseu aqui, que participou aqui com a gente, o engenheiro Alexandre, que fez várias questões, Luiz Daniel, quem mais? A Cláudia, a Isa, Chanderley Naves, Bianca, Vanessa Luquezzi também, daqui da nossa associação de Guará, aqui conosco, Tiago, Diego Lima, Lilian Freitas, Yara, o Adalto Nascimento, Carlos César, Luiz Henrique, bastante gente aqui participou com a gente aqui hoje, a lista é grande, não vai dar para falar de todo mundo. Mas agradeço a você aqui que participou conosco aqui, nisso aqui. E, obviamente, agradecimento ao realizador do evento, a APAP, a Associação dos Profissionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pindamonhangaba, que proporcionou, né, a gente poder trazer o Eduardo aqui para a gente do Ceará, né, o Eduardo que veio aqui do Ceará, digitalmente aqui com a gente hoje aqui, né, trazendo mais um conteúdo muito legal. E, obviamente, ao CREA São Paulo, nosso apoiador institucional, e a Difusão GP, que foi o produtor do evento aqui, trazendo aqui os métodos e as formas para a gente trazer esse evento para você de valor, ok? Não se esqueça, se você não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, assim você vai receber notificações dos nossos próximos eventos de qualidade que a gente vai trazer com vocês aqui com a APAP, ok? E nos encontramos, com certeza, nas próximas palestras, nos próximos cursos. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado novamente, Eduardo. Até o nosso próximo encontro. Até mais.